das prerrogativas da advocacia. Primeira coisa que a gente tem que ter muita consciência e saber, e não aceitar jamais que isso seja imposto, porque muitas vezes as autoridades colocam dessa forma que a prerrogativa é um privilégio. Prerrogativa não é um privilégio. Prerrogativa é um elemento essencial, e a prerrogativa, apesar de nós colocarmos que a prerrogativa é do advogado, da advogada, não. A prerrogativa é da parte, é daquele cidadão que confiou o seu direito àquele profissional. Esse é, na verdade, quem recebe essa proteção da Constituição. O advogado, ele é apenas um instrumento. Então, desde o Fórum Romano, quando o advogado ia lá defender um constituinte, alguém que o procurava, ele já tinha a garantia de não ser atacado, não responder pelo que falava, pela sua palavra, porque ele estava defendendo o outro. Então, desde essa origem antiga, dessa proteção ao advogado, que nós tivemos essa aperfeiçoação, essa construção, e que a gente chega hoje com o nosso Estatuto da Advocacia, que reproduz apenas uma forma de instrumentalizar o que a Constituição exige, que é a participação do advogado como elemento indispensável para a administração da justiça. A gente sabe que o juiz tem muitas vezes, a sua maioria, uma vontade de receber o advogado. A gente sabe os problemas que ocorrem quando o advogado está numa delegacia policial defendendo o cliente contra uma prisão ilegal ou contra uma arbitrariedade de uma autoridade. A gente sabe qual é a dificuldade produzida pelo processo judicial eletrônico no acesso aos autos, no acesso do advogado ao responsável pela secretaria ou pelo responsável pelo expediente e principalmente pelo o acesso ao juiz. Prerrogativa, eu acho que é o entendimento dessa gestão, é o entendimento do presidente Felipe, eu acho que eu comungo com isso, tanto que estou dedicado a esse tema. Ele é muito mais do que aquilo que está tipificado no nosso estatuto. Prerrogativa é tudo aquilo que envolve os elementos necessários para que o advogado desempenhe com qualidade e tranquilidade a sua atividade profissional. E para vocês verem como a questão da prerrogativa é muito ampla, um problema que nós estamos enfrentando hoje de forma muito efetiva, e isso em várias procuradorias dos municípios do nosso estado, é a postura do Ministério Público, que está propondo ações de improbidade e, ao mesmo tempo, incluindo os advogados, procuradores municipais, que oficiam, dão pareceres jurídicos nesses processos e não apenas as autoridades. Isso é um dos maiores absurdos que nós temos hoje enfrentado na defesa das prerrogativas, porque há o que nós não podemos jamais aceitar: a confusão entre o advogado e o cliente. O advogado é um profissional que utiliza a sua capacidade intelectual para defender o direito que lhe foi constituído. Então, ele jamais pode ser confundido com quem ele está defendendo. A sua atividade é técnica, profissional, responsável à luz do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Esse é apenas um pequeno exemplo de como se transforma, para a gente ver que a prerrogativa não é só aquilo que está ali tipificado, que é o acesso ao juiz, é poder adentrar o foro, falar em pé ou sentado no momento da sustentação, não ter relação de subordinação com nenhuma autoridade. Isso é muito importante. Eu vou dizer para vocês o que aconteceu ontem. Ontem nós estávamos inaugurando ali na Rua do Resende, para os advogados trabalhistas que conhecem o foro ali, o foro da Justiça do Trabalho. Nós estamos fazendo a inauguração na Casa Paulo Saboia, da nova sala da ACAT, que é a Associação Carioca dos Advogados Trabalhistas. Eu estava ali, recebemos um pedido de assistência de uma advogada que estava na 43ª Vara do Trabalho, e ela estava fazendo uma audiência e pediu o auxílio da prerrogativa. Eu estava ao lado, fui junto com o delegado, nós fomos à 43ª Vara do Trabalho,
e a advogada esclareceu qual era o problema. Disse que no momento em que estava fazendo a audiência, em deferimentos que ela entendeu equivocados do magistrado, ela registrou os protestos dela, mas o magistrado, naquele momento, disse para ela: doutora, quem manda aqui sou eu. Se a senhora quiser que estude, faça a prova para ser juiz, e a senhora está abaixo de mim. É verdade, isso aconteceu ontem. Isso aconteceu ontem. Nós fomos prestar assistência a essa advogada, tive a honra de participar, junto com mais 2 delegados da prerrogativa da Justiça do Trabalho, e nós fomos lá. E eu interpelei esse magistrado acerca do posicionamento dele, e a atuação imediata da prerrogativa serviu para quê? A advogada foi chamada ao gabinete do juiz, na presença do seu cliente e das testemunhas. O juiz se desculpou. O juiz se desculpou. Alegou que isso se portou de forma equivocada, reconhecia a importância da advocacia e reconhecia que o advogado não está abaixo da magistratura. Então, esse exemplo do que aconteceu ontem acontece todos os dias nos fóruns da justiça do nosso estado. Porque a gente sabe aquela que é quase um dizer jocoso, não é? Quase uma piada. Que o juiz acha que é Deus, o desembargador tem certeza que é. Né? Então eles realmente acham que existe uma relação de subordinação, e onde nós jamais poderemos aceitar isso. O advogado, a única obrigação que ele tem é o tratamento com urbanidade com a autoridade. Não é subordinado a ela, como a obrigação da autoridade é o mesmo tratamento que lhe é dispensado ao advogado. Então vocês vejam que nesse processo de defesa das prerrogativas, o que é importante? O importante é uma transformação da cultura existente. Esse é o principal desafio. Então a defesa e a luta pelas prerrogativas dos advogados não é só esse combate diário, que muitas vezes dá muita satisfação quando a gente consegue que um magistrado peça desculpas, quando a gente consegue, na vara de execuções penais, resolver o problema do acesso aos autos, resolver a questão do atendimento dos advogados. Hoje nós estamos com uma outra luta, que é numa autoridade administrativa, na Secretaria de Fazenda. Eu acho que os advogados que atuam no inventários aqui sabem do problema que nós vivemos hoje, das condições absurdas a que são submetidos os advogados, o tempo que eles têm que esperar numa fila ao relento, efetivamente. Se estiver chovendo é horrível, e parece aí, fazendo um pequeno parênteses, a gente parece que vive uma situação esquizofrênica nesse Estado, né? O Estado precisa arrecadar, o Estado quebrado, trata mal o advogado, que nada mais quer do que pagar o imposto de transmissão para resolver o inventário, né? E é tratado dessa forma. Nós estamos lutando com o secretário, aliás, eu já posso adiantar que nós já perdemos a paciência com o secretário de Fazenda do Estado. Nós vamos propor medidas judiciais efetivas, porque a solução não vem contra o secretário de Fazenda, como a forma como é processado, como são atendidos os advogados, é processado o imposto de transmissão. Mas, então vocês vejam que nesse processo todo, não basta apenas essa luta pontual. O que é importante é que a advocacia ela consiga transformar a imagem que todos, não só que a população, o cidadão, mas principalmente que as autoridades, a magistratura, o Ministério Público, que toda a sociedade tem da sua atuação. Nós temos que fazer, e isso é parte do projeto do presidente Felipe Santa Cruz, uma campanha de efetiva valorização da nossa atividade. Porque nós, advogados, somos muito importantes para a sociedade. Porque o advogado, ele é um efetivo instrumento de transformação social. O advogado, através da sua atuação, quando ele resiste ao abuso do poder econômico, quando ele resiste a uma prisão ilegal,
com a arbitrariedade de uma autoridade, ele está transformando a sociedade de forma efetiva. É um resultado palpável, imediato. Então nós temos uma importância relevante e não é por outro motivo que a advocacia é a única profissão que foi reconhecida em texto constitucional. Porque a nossa atividade é efetivamente essencial e indispensável. Então, o que nós vemos, o que é necessário e o que passa, inclusive, pelas carteiras que estão sendo entregues hoje, já foram entregues em várias subseções, é unidade, a unificação de todas as prerrogativas. Lógico que cada subseção ela terá a sua liberdade de atuação, porque quem conhece as mazelas e os problemas específicos de cada local são os advogados que estão ali todo dia. Sabe qual é o juiz mais problemático, sabe onde tem o Ministério Público que não recebe o advogado, sabe qual é o delegado de polícia complicado. Mas o que é importante, e aí começa o processo de transformação, é que quando esse delegado de qualquer subseção do Estado apresente a sua identificação funcional, aquela autoridade sabe que ele está respondendo ao peso de 150 mil advogados no Estado. Ele não está sozinho. Então, essa padronização, essa uniformização, sem jamais querer tolir a liberdade de cada subseção, é parte desse processo de transformação. Cada um vai apresentar sua identificação e terá o apoio da seccional, das 63 subseções, todos. Porque aquela luta da violação de um único advogado é a luta de todos nós. E por esse motivo que nós tentamos reformular a prerrogativa. Primeiro, esse nome de SEDAP, eu não gosto de ficar falando SEDAP. O que é SEDAP? SEDAP, ninguém sabe o que é SEDAP. Então eu não chamo de SEDAP, eu chamo de prerrogativa. Prerrogativa todo mundo sabe o que é. Falou prerrogativa, já sabe o que é. É alguém que não está respeitando o direito ali que o estatuto confere ao advogado. Então a gente começa por aí. E a segunda coisa, eu sou advogado que atuo especificamente na Justiça Estadual. Não sou um criminalista. Então o que eu fiz? Ninguém sabe tudo. Eu tentei dividir a prerrogativa em áreas de atuação com coordenadores que sabem o dia a dia de cada tipo de justiça. Então nós existe uma coordenação de prerrogativas exclusiva da Justiça Federal, que são de advogados que militam exclusivamente na Justiça Federal, principalmente naqueles juizados especiais federais lá da Venezuela. Nós criamos